Deus! Meu. Putin está perdendo o controle da Rússia e não está preparado para o que vem aí. Russos comuns percebem que suas vidas desmoronam devido a uma guerra que ele decidiu iniciar. E para evitar uma revolução, Putin está fazendo exatamente o que todo ditador na história fez quando o cerco começa a se fechar. Ele está descontando nos civis ucranianos indefesos. Mas veja, desta vez, algo mudou. A Ucrânia agora está revidando há 3 noites seguidas. E até o final deste vídeo, você verá exatamente por que a Rússia vai sentir essa resposta por muito tempo. Mas antes, deixe-me mostrar como os próprios russos estão reagindo. Porque eu te garanto, você provavelmente nunca viu uma filmagem como essa saindo de Moscou. Mulher em Moscou explica que não consegue abastecer o carro, mesmo estando no país com a segunda maior reserva de gás do mundo. Ela nem consegue usar a internet porque tudo está bloqueado pelo Putin. E ela nem consegue navegar para os lugares que quer ir porque o GPS não funciona, já que o Putin tem medo dos drones ucranianos. Tudo isso é consequência de uma guerra que nunca precisou acontecer. Dá uma olhada nesse vídeo. Meu Deus! Acabei de desperdiçar um dia inteiro em Moscou. Estou sentada bem aqui agora. Meu tempo está literalmente passando. Tenho todos os meus compromissos. Todos os meus planos para hoje foram comprometidos por causa desse maldito GPS. Sério, eu simplesmente não entendo como alguém consegue viver aqui. Eu estou tão chateada. De táxi, são 5 minutos. 1.200. E mesmo assim, quando eu peço essa porcaria nem aparece. E ir andando até lá leva 15 minutos. Isso é normal mesmo? Sério, não entendo, gente. Por que morar aqui agora? E eu realmente mal posso esperar para voar para bem longe daqui. Já é tarde demais. Por que as pessoas ainda vivem aqui? Essa é uma pergunta que os moradores agora fazem em Moscou, a maior cidade da Europa. Ninguém previu isso, nem mesmo Putin, quando começou essa guerra há 4 anos. Veja, durante todo esse tempo, ele tinha uma prioridade interna. O objetivo dele era manter essa guerra longe das elites de Moscou e São Petersburgo. O que acontecesse nas linhas de frente, ele não se importava. Ele queria manter a capital confortável. Bem, agora as paredes estão rachando, e o momento não poderia ser pior para ele, porque as coisas na linha de frente também estão desmoronando exatamente neste momento. A Rússia, na verdade, perdeu território pelo 2º mês consecutivo, em junho. O exército que deveria estar avançando está, na verdade, perdendo a iniciativa. Agora, para ser justo, os dados mostram que a Rússia está ganhando território em alguns lugares, mas está perdendo território em outros. Então, se você juntar tudo isso basicamente são ganhos menos perdas. A Rússia como um todo está, na verdade, perdendo território em comparação ao que tinha no início do mês. Segundo o relatório, a Rússia perdeu cerca de 40 quilômetros quadrados, um pouco menos que Manhattan. Mas é importante lembrar que Putin está perdendo 35 mil soldados russos por mês. Essa é a taxa de baixas que a Rússia vem sofrendo há muito tempo. O recrutamento não repõe as fileiras rápido, pois os soldados morrem muito rápido. Então, o que isso nos mostra? Ele perde mais de 1.000 pessoas por dia e continua recuando nas linhas de frente. Isso claramente não está funcionando para ele. Agora, um líder comum provavelmente negociaria diante desses números. Mas Putin agiu diferente, como tem feito sempre nesta guerra. Sempre que perde na linha de frente ou enfrenta problemas em casa, ele repete o mesmo truque. Distrai o público russo com um grande ataque ao exército ucraniano. Afirmaram ser um ataque militar, mas os mísseis atingem prédios residenciais. Isso ocorreu em 2 de julho há poucos dias. Essa foi uma das noites mais terríveis que cidades ucranianas viveram nesta guerra. A Rússia lançou cerca de 500 drones e cerca de 70 mísseis de vários tipos. Esses mísseis incluíam mísseis Iskander, mísseis KH-101, bombas aéreas guiadas, tudo o que você puder imaginar. Agora, a Ucrânia até fez um trabalho impressionante ao deter os drones. O problema foram os mísseis balísticos. A Ucrânia não tem defesas aéreas suficientes para detê-los. A maioria desses mísseis, cerca de 28, foi lançada contra Kiev, principalmente em prédios residenciais. Aqui, o presidente Zelensky comenta sobre o assunto. A resposta às consequências do ataque da Rússia ainda está em andamento em Kiev. Os primeiros socorristas estão removendo os escombros, procurando por pessoas e prestando assistência.
Foram relatados danos em mais de 20 locais pela cidade, a maioria deles prédios residenciais comuns. Houve danos a uma estação de ambulâncias, instituto de pesquisa, hotel e comércios. Enquanto gravo isso em 4 de julho, ao menos 30 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas. Esses números devem crescer, pois foi um ataque em grande escala. Agora, a versão do Kremlin, e isso vem do porta-voz do Kremlin, Peskov. Ele está dizendo que a Rússia só atingiu alvos militares e que o próprio Putin sabia desse ataque e o aprovou antes que acontecesse. Agora sabemos que isso é mentira, pois temos provas em vídeo do contrário. E quanto a Putin saber disso antes? Nessa eu até acreditei, e já já vamos falar disso. Mas antes, vamos desmentir a mentira que o Kremlin espalha. Veja o que restou de um prédio residencial atingido pela Rússia. Mais um ponto de radiação. Outro local de ataque. Um prédio residencial e seu pátio. Essas ruínas são o que sobrou de um parquinho infantil. Que restou do parquinho, na verdade, você até entende imediatamente o que é. Na verdade, é difícil até reconhecer que esse monte de metal retorcido já foi um parquinho onde as crianças brincavam ontem à noite. Aqui as crianças brincavam. Meu. Estou prestes a perder a cabeça. Na mesma noite, em outra cidade, Zaporíjia, a Rússia atingiu outro prédio residencial e destruiu uma piscina. Felizmente, temos imagens da câmera de segurança. Veja. E então, ontem, Putin apareceu na TV e comemorou o ataque. Ele afirmou que ordenou o ataque, que o alvo foi a indústria de defesa da Ucrânia e que novos ataques virão. Veja. Eu observo que a aplicação de massagens... Eu ordenei que os ataques massivos e coordenados à infraestrutura da indústria de defesa da Ucrânia e as instalações que apoiam sua operação continuem. Como funciona? Isso nos leva ao que temos dito neste canal há muito tempo. Sim, a Ucrânia não pode parar todos os mísseis balísticos que a Rússia dispara. Mas isso não quer dizer que seja a Ucrânia de 2022. Quando se trata de drones e até mesmo de mísseis balísticos fabricados internamente, as capacidades da Ucrânia ultrapassaram as da Rússia. E foi exatamente isso que a Ucrânia buscou em seguida. A vingança, na verdade, começou naquela mesma noite e durou 3 dias, até o dia 4 de julho. A Rússia não vai conseguir se recuperar disso rapidamente. Veja o que quero dizer. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia informaram que drones desativaram 12 subestações elétricas em áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia. A maioria desses ataques ocorreu na Crimeia ocupada, onde a Ucrânia ataca a infraestrutura militar há semanas, sem resposta da Rússia até agora. Desta vez, a operação se expandiu, alcançando áreas ocupadas de Zaporíjia, Luhansk e Donetsk. Foi um grande golpe para as forças russas que tentam manter o território. Vamos ser honestos. Isso ocorreu na mesma noite, e a operação já tinha muitos elementos planejadas antes de a Rússia atacar Kiev. Na verdade, não podemos chamar isso de vingança, mas o que ocorreu nas 2 noites seguintes foi claramente vingança. Na noite seguinte, drones ucranianos atacaram os caças russos usados no ataque realizado pela Rússia em 2 de julho. Veja só. Pela segunda vez na semana, o Serviço de Segurança ucraniano atingiu aeronaves russas em Saki e atacou o aeródromo de Hordsk, na Crimeia ocupada. 7 hangares de armazenamento de aeronaves foram atingidos em Saki, onde estavam Su-30SM, Su-30 e Su-24 caças e bombardeiros de linha de frente. Segundo informações iniciais, ao menos 7 aeronaves foram destruídas ou danificadas. 2 hangares foram atingidos em outro aeródromo, onde havia drones Shahed e equipamentos de aviação. Esses 2 aeródromos militares são bases aéreas principais das forças de ocupação russas na Crimeia. Aviões táticos russos decolam regularmente daqui, realizando ataques com mísseis e bombas no território da Ucrânia e apoiando as ações do grupo russo na direção sul. Essa estratégia é antiga nos exércitos. Não persiga a flecha, vá atrás do arqueiro. É isso que a Ucrânia faz ao atacar aeródromos e caças. Em vez de interceptar mísseis balísticos, o que é difícil para a Ucrânia, eles estão atacando os caças que os lançam. E não param aí. Agora estão atacando também as fábricas de flechas, ou seja, de mísseis balísticos.
Mas antes de falar do ataque à fábrica, vou mostrar as luzes se apagando na Rússia. Porque isso Putin não esperava. Veja só, um míssil ucraniano atingiu Belgorod na Rússia, cortando energia e água na cidade. E as imagens são realmente impressionantes. Em um momento, você pode ver o horizonte da cidade, e então o ataque acontece, e há escuridão por toda parte, de um horizonte ao outro. Dê uma olhada. Mais ou menos na mesma época, vários canais russos começaram a relatar mísseis de cruzeiro Flamingo ucranianos voando bem para dentro da Rússia. Dê uma olhada nessa rota de voo, aliás. Veja como os mísseis ucranianos fazem um trajeto indireto até o alvo. Claro, o alvo era a fábrica Vodkins, uma unidade industrial que produz Orezhnik, Yars, Iskenders e talvez alguns outros mísseis balísticos que a Rússia tem lançado sobre cidades ucranianas. Essa era a fábrica que produzia as flechas missionadas. Antes de falarmos da fábrica, o trajeto me chama atenção, porque me lembra algo da cúpula do G20 no ano passado. À margem daquela cúpula, a delegação dos Estados Unidos e a delegação russa tiveram uma reunião. E durante essa reunião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia pediu à delegação dos Estados Unidos que parasse de compartilhar dados de defesa aérea, basicamente, dados de rotas de defesa aérea com a Ucrânia. A Rússia estava reclamando que, olha, os Estados Unidos têm compartilhado todos esses dados com a Ucrânia para que eles possam encontrar o caminho para evitar as defesas aéreas russas e atacar as refinarias russas. Isso foi por volta de agosto do ano passado. Se vocês acompanham as notícias, sabem que foi nesse período que a Ucrânia começou a atacar refinarias russas. E era assim, a gente podia ver aquelas grandes explosões acontecendo quase toda semana. Uma refinaria russa ou um depósito de petróleo russo estava explodindo. A Rússia culpou os Estados Unidos por compartilhar dados de satélite com a Ucrânia, o que facilitaria ataques à infraestrutura russa. Agora, eu não sei exatamente se isso ainda é o caso. Uma coisa é certa, a Ucrânia não tem o tipo de acesso a satélites que os Estados Unidos têm. É provável que os Estados Unidos ainda ajudem a Ucrânia a destruir a infraestrutura russa, principalmente itens que beneficiam o exército russo. E é por isso que a trajetória que esse míssil fez me chama muito a atenção. Porque claramente existe um caminho mais curto, um caminho mais direto. Mas eles voaram por essa rota de propósito, porque sabiam que seria mais difícil para as defesas aéreas russas derrubarem o míssil. Então, definitivamente, é interessante. Mas esse ataque não parou aí. A Ucrânia também atacou São Petersburgo e destruiu os terminais de petróleo russos na cidade. A Rússia usa bastante essa cidade portuária para exportar petróleo. Antes de falar do ataque, vamos pausar e ver alguns memes. Como vocês sabem, ontem foi 4 de julho, e eu tenho alguns memes e feriado para vocês primeiro. E vocês já conhecem a regra desse quadro. Se os memes te pegarem, clica no botão de se inscrever aí embaixo. E se você já é inscrito, é só clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda o vídeo e não custa nada para você. Agora, vamos começar. O primeiro é de uma série que tenho certeza que alguns de vocês já assistiram. É Parks and Rec. Dá uma olhada. O próximo é do melhor programa do planeta. Não aceitarei perguntas sobre isso. É 4 de julho de 1776. Os britânicos estão dizendo que, olha, só dizer que você é independente não torna isso verdade. É quando o futuro presidente Thomas Jefferson diz: eu não disse, eu declarei, igual ao Michael Scott. Próximo meme, que basicamente explica o espírito americano. Quando alguém pergunta se você está livre no dia da independência, você responde: eu sou livre, sempre. O último meme não é bem um meme, mas uma mensagem positiva. Nada é mais americano do que apoiar quem luta por liberdade, como o povo ucraniano. E nesse sentido, Kiev, uma cidade que está realmente no meio de uma invasão, uma cidade que está resistindo a uma invasão de Putin, ainda assim comemorou junto com os Estados Unidos. Veja o famoso monumento à Mãe Pátria em Kiev, iluminado com uma bandeira americana para o 250º aniversário. O presidente Zelensky também publicou uma longa mensagem parabenizando os americanos. O texto é longo. Vocês podem pausar para ler, mas quero ler o primeiro parágrafo porque merece ser lido em voz alta. Hoje é o 250º aniversário de um dos sonhos mais brilhantes, fortes e influentes da humanidade. O sonho americano de uma nação independente, livre e próspera, que defende a liberdade, a fé e a busca da felicidade das pessoas. A Ucrânia celebrou com os Estados Unidos o grande marco de 250 anos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia estava se vingando da Rússia.
Então, vamos voltar ao assunto sobre o qual estávamos falando. A Ucrânia possuía um grande terminal de petróleo em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia e terra natal de Putin. Na verdade, São Petersburgo fica tão longe da Ucrânia que a guerra nunca deveria realmente atingir a cidade. E agora está atingindo a cidade, de uma forma que Putin não gosta. Dê uma olhada neste vídeo das consequências. Meu Deus! Estou pensando. Então temos outro vídeo que nos mostra mais do que qualquer mapa de campo de batalha poderia mostrar. Um morador de São Petersburgo que está bem perto do ataque, basicamente descrevendo o que está vendo. E ele diz que não parece real. Isso é algo que ele vê em filmes. E agora, ele está vendo com os próprios olhos. E simplesmente não consegue acreditar. Ouça só. Nunca vi nada assim na vida real. É como um filme. O fogo parece irreal. Como gráficos de computador, né? Realista. Parece um gráfico. Agora, como vocês sabem, muitas dessas imagens, os ataques, as consequências, bem, o YouTube não gosta muito disso. Mostra coisas sendo destruídas. Então, não é adequado para anunciantes. Então, eu meio que entendo. Isso faz com que, às vezes, nossos vídeos sejam restritos ou desmonetizados pelo conteúdo exibido. Algumas dessas imagens, como as das linhas de frente, gostaríamos de analisar mais, mas não podemos analisar isso aqui num vídeo principal. Por isso, analisamos nos bastidores com regularidade para nossos membros. Ou se você tem veteranos como Chuck Farr vindo ao canal para analisar cenas de batalha e nos explicar exatamente o que está acontecendo e o que um olhar comum pode estar deixando passar. Então, se você quiser apoiar o canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo e muito mais, você pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, ou acessando basicsinsider.com. Aliás, notei algo interessante recentemente. Se você se inscrever pelo aplicativo no seu celular, pode ver um preço muito mais alto do que o que realmente estamos cobrando, porque a Apple e a Google Play Store precisam pegar a parte delas. Então, eles simplesmente aumentaram o preço e eu nem sabia que estavam fazendo isso. Então, você pode se inscrever em um computador ou pelo navegador e vai conseguir um preço muito mais baixo do que o que aparece no aplicativo. E, na verdade, aqui está um trecho do nosso último vídeo exclusivo para membros. Dá uma olhada. Acho que esses soldados russos estão apenas entrando em pânico no local. Exatamente. E não querendo dar dicas de combate para os soldados russos, mas se espalhem, certo? Não fiquem juntos. Mantenha-se separados. Mas esses caras, sabe, quase não têm treinamento militar. Viu aquele cara? Ele se separou, né? O outro cara simplesmente jogou o fuzil no drone. Sabe, agora, esses civis estão com todo o equipamento, né? Aquele cara tinha saco de dormir e todo o equipamento de combate. E ele tá se movendo durante o dia, certo? E é isso que vai acontecer com todo soldado que se mover em terreno aberto durante o dia. Você vai ser atingido por um drone. E quando você pega pessoas que não têm treinamento suficiente e as joga no combate, quando elas estão estressadas, ameaçadas ou percebem algum estímulo no campo de batalha que pode ser fatal, elas vão se agrupar, certo? Porque é da natureza humana básica. Isso é letal no campo de batalha. O único cara que sobreviveu a isso foi o sujeito que recuou e depois se escondeu. Esses caras deveriam simplesmente ter ido em direções diferentes. Mas olha, acho que essa é um soldado norte-coreano. Uau. De novo o cara dá um tiro. Sabe, eu já observei treinamentos para operadores de drones ucranianos. Um dos exercícios deles é pegar alguns caras, trazer o drone e os caras ficam se esquivando, correndo, girando e indo de um lado para o outro. E isso, na verdade, é até bem eficaz. Isso pelo menos vai fazer o drone demorar mais para chegar até você. Mas a gente pode ver que esses soldados russos, tipo, por que eles não fazem isso? Por que eles não largam a mochila e começam a se mover? Sabe de uma coisa? Eles estão fisicamente limitados. Eles não são alimentados regularmente. Não recebem água nem atendimento médico. Nenhum deles tem o bom senso de, por exemplo, como os SEALs usam linhas de equipamentos.
A primeira inclui arma, pistola e kit de sobrevivência. E sua segunda linha de equipamento é seu rádio e munição extra. A terceira linha de equipamento é a mochila grande e pesada. Então somos treinados para, se der ruim, largar as coisas pesadas e ficar com o equipamento de combate. Mas sabe, esse cara tá andando por aí parecendo o departamento de esportes do Walmart, né? Ele faz isso, ele simplesmente... Eles não têm chance porque não são treinados. É. E esses caras são um exemplo típico, uma amostra aleatória de soldados de infantaria russos. E a gente vê como eles se saem aqui. Outra coisa é, é possível derrubar um drone do céu com seu fuzil? É possível. Se você souber atirar... Sem problema. Certo, sem problema. Sabemos o raio da explosão? É pequeno, certo? Então, ficando longe o suficiente... Sim, eu diria que se for uma carga oca perfurante, configurada adequadamente, olha, você está vendo, sei lá, um raio de explosão de uns 15 metros. Eu não gostaria de estar a menos de 15 metros disso. Isso é realmente bem grande. Sabe, não é o maior de todos, mas você sabe. Provavelmente você se machucaria a 15 metros, que é o raio de explosão militar, onde alguém pode se ferir. Sabe, então o raio letal provavelmente seria, não sei, uns 3 metros, eu diria. Então, esses são apenas drones de $500. Isso que é insano. Isso que é insano. E, sabe, a parte filosófica disso não passa despercebida por mim. Há um ser humano sendo caçado por um robô. E agora, geralmente, nem sempre, há um operador no controle, certo? Mas existem capacidades que eles têm que um drone em patrulha usando algoritmos vai travar em uma fonte de calor, circular e eliminar. Nenhum humano no controle. Então, sabe, isso faz você pensar, eu acho.